Olá, catequizandos! Estamos no 12º encontro da segunda etapa da Eucaristia. Sou a catequista Andréa. Oremos com o Senhor e agradecer a Ele pela nossa saúde, pela saúde da nossa família, pelo dom que Ele nos dá de seguirmos os seus caminhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No encontro anterior, nós falamos sobre os sacramentos da confissão, né? Ou seja, o sacramento da Eucaristia, que era o sacramento do amor, e que foi instituída por quem? Por Jesus, né? Na última ceia da Páscoa, onde ele transformou o pão em corpo e o vinho em sangue, e deu a seus discípulos, apóstolos, e disse que eles dessem seguimentos àquilo que ele tinha feito, e os seus sucessores, que hoje são os Papa, o Padre, os diáconos, né, que são os sucessores dos discípulos aqui na Terra. Hoje vamos falar como Jesus apresenta o caminho da salvação. Através de quem? Da Santa Missa. A celebração eucarística, popularmente conhecida como a missa, ela foi instituída, como falei para vocês, por Cristo. Na noite antes de morrer, pegando o pão e o vinho, e deu graças e abençoou e distribuiu para os discípulos, dizendo: tomai isto, é o meu corpo que será entregue por vós. Isto é o meu sangue que será entregue por vós. Se vocês lerem o Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo do 22 ao 21, vocês vão ver isso aí no capítulo do Marcos, onde ele narra o que Jesus fez na instituição da missa. E no fim, ele pediu que repetissem esses gestos em sua memória. Então, por isso mesmo que se começou a fazer isso. Assim fizeram os discípulos de Jesus, os primeiros cristãos, e sucessivamente até os dias de hoje, né? Se segue os ensinamentos de Jesus. No entanto, o ritual da missa, ela passou por muitas transformações até chegar ao que nós conhecemos hoje. Ao estabelecer a celebração, ela foi dividida em duas partes essenciais: a liturgia da palavra e a liturgia da Eucaristia. Vamos entender primeiro a liturgia da palavra. Na liturgia da palavra, nós temos os ritos iniciais, né? Que inicia, já está dizendo, rito iniciais. É o início da Santa Missa. É quando a gente recebe o padre, os diáconos e todos que vão entrando na igreja, onde todos nós levantamos e recebemos. É nesse momento em que o padre está entrando e que você deve passar a entregar a ele seus problemas, seus pecados, suas dúvidas, seus arrependimentos. É nesse momento, é no rito inicial em que o padre entra e ele é recebido com cânticos de entrada. E quando ele chega ao altar, né, o sacerdote chega ao altar, ele beija o altar. E nesse momento em que ele beija, é uma oração de coleta, onde ele entrega todos os nossos pedidos, todos os nossos pecados. Ele entrega a Deus. Ele dá a Deus essa oração e convida a nós, e nos convida para estar presente com o Senhor. É um momento muito bonito. A liturgia da palavra. Finalizando os ritos de início, inicia-se o trabalho de liturgia da palavra, né? Onde no momento dela, elas têm o quê? Ela tem a Bíblia Sagrada, nós temos os salmos e a homilia. Na liturgia da palavra tem a Bíblia Sagrada, tem os salmos e tem a homilia. O sacerdote interpreta tudo isso aí através dos ensinamentos de Deus.
Na leitura sagrada, que é a primeira, o Salmo e o Evangelho, a primeira leitura, ela é proveniente do Antigo Testamento. E essa leitura bíblica do Antigo Testamento, elas foram escritas pelos apóstolos, né? Pelas epístolas dos apóstolos, né? Pelas cartas deles. Então, ela representa a liturgia do Antigo Testamento, que é a primeira leitura da missa, ela representa a revelação do Senhor sobre o mistério do homem e do mundo. O Salmo é a palavra poética, é a adoração cantada. O Salmo, ela canta e ao mesmo tempo ela explica o que se foi dito na primeira leitura, né? É um louvor que nos ajuda a compreender a primeira leitura. O Evangelho é a palavra que vem no Novo Testamento. Então, como vocês entenderem bem melhor, vou fazer um resumo. Na primeira leitura é o Evangelho do Antigo Testamento. O Salmo é uma oração, um momento de oração, é uma poesia cantada, onde nos ajuda a entender o que foi dito na primeira leitura. E nós temos a segunda leitura, que é uma leitura do Novo Testamento, é a leitura de Cristo, é a liturgia, é nele, na segunda leitura, no Novo Testamento, onde se encontra o quê? O próprio Cristo. O Verbo que se fez carne e revela-se para os fiéis com seus ensinamentos durante a sua passagem na terra. Lembrando que nos domingos, a segunda leitura, ela é extraída das cartas, como eu falei ali anteriormente, e das epístolas dos apóstolos, né? A homilia e a profissão da fé, que é logo em seguida. Depois que termina a primeira leitura, o Salmo e a segunda leitura, vamos ouvir a homilia, depois a profissão da fé. A homilia, e também temos as preces da comunidade, né? A divisão, homilia, a profissão da fé e as preces da comunidade. Tudo isso faz parte. Segundo a Bíblia aberta, segurando a Bíblia, o padre, ele vai fazer o quê? Ou o diácono, ele vai esclarecer o que foi lido por nós na liturgia, o que foi dito. Então ele vai abrir para nós o ensinamento que foi deixado por Deus, né? A homilia, ela é muito importante, pois é ela que determina a compreensão e o entendimento de Deus no coração dos fiéis. É através dela que a gente entende. E o padre, ele muitas vezes, ele usa as leituras na homilia, o que aconteceu no passado, mas ele vivencia para nós no mundo atualizado, para que a gente entenda o que Deus quer passar para nós. A profissão da fé que nós conhecemos é quem? É o credo. Logo depois da homilia, acho que vocês devem reparar e prestarem atenção, onde o padre vai ler o creio em Deus Pai. O credo, que lá no final a gente vai rezar. O credo é o momento em que os fiéis atestam sua crença na verdade divina. As preces é para a salvação de todos os homens, os governantes, né, os habitantes da terra, e conclui-se a segunda parte da missa. Então, nas preces, a gente vai agradecer, a gente vai pedir pelo emprego, pedir ajuda aos governantes, que eles saibam fazer de maneira honesta o trabalho deles. A gente pede pela igreja, pede pela saúde dos padres, para o surgimento de mais diáconos, de mais padres, de uma vida religiosa.
Na segunda parte da missa, nós temos a liturgia da Eucaristia, quando o padre segura a hóstia, um momento muito bonito, ao lado do coroinha, e se conclui as leituras e reflexões da Santíssima Palavra é concluída. Esse momento é realidade do sacrifício de Cristo e é trazida por meio de quem? Por meio do pão ou corpo, por meio do vinho ou sangue. Foi um sacrifício de Deus por nós. Ele nos amou tanto que Ele deixou até isso para nos purificar, para nos perdoar de nossos pecados. E é um alimento para a vida. Esse momento que a solenidade transforma em grande ceia e relembra o que? O sacrifício de Jesus. Naquele momento em que o Padre mostra para nós a hóstia e logo em seguida ele também mostra o cálice que representa o corpo e o sangue de Cristo. Nós relembramos o sacrifício de Jesus por nós. É um momento em que relembramos a ceia da Páscoa que Jesus deixou, né? É muito bonito se você prestar atenção à missa. Tem todas essas partes e que elas são bem passadas para nós. Temos também o que? Nós temos a apresentação das oferendas, a oração eucarística, os ritos da comunhão e os ritos finais. Na apresentação das oferendas, é a apresentação do pão, do vinho e da água, né? É representativos do dom do Senhor, que serão partilhados entre os fiéis. É no momento em que o padre, ele reparte lá o pão, o vinho, e que ele também tem a água. E ele vai fazer essa distribuição, essa partilha. É o momento da comunhão, a partilha do corpo e do sangue para com os fiéis. A oração eucarística trata-se de uma aclamação, da inovação do Espírito, a invocação dele, onde a gente vai invocar o Espírito Santo e vai se consagrar para ele. É esse momento da oração eucarística, quando você recebe a comunhão e você se ajoelha e senta e pede e agradece a Jesus por esses momentos, por essa consagração, você se consagra a Ele. Os ritos da comunhão é no momento em que o padre reza o Pai Nosso. O Pai Nosso que foi deixado, é uma oração que foi deixada por Jesus. E é o momento que o corpo de Cristo é partilhado. É nesse momento aí em que o corpo de Cristo é partilhado. Então, é nos ritos da comunhão, certo? Você faz a oração com o padre e depois você vai para os ritos da comunhão. Nos ritos finais, todos estão plenos de uma unção e repletos do Espírito Santo, onde marcam o encerramento de quê? Da segunda etapa, encerramento da missa. E se dá os avisos, as mensagens importantes do que vai ocorrer durante a semana, a bênção final e a despedida. Neste momento, só se deve sair da igreja depois que o pároco abençoar e que ele desce do altar, se inclina para Jesus e entra na Eucaristia e se retira do altar. Então, esse é o momento que se devemos retirar da igreja. Também devemos entender que você tem que chegar antes do padre na celebração, antes dos ritos iniciais e não durante ele, certo? Se acontecer uma vez, tudo bem, mas você tem que saber que você tem que começar a missa e chegar nela antes do padre, para você receber ele. O fim da missa é apenas um início das jornadas dos fiéis. É um momento de uma autoanálise e mudança de si mesmo. É você se avaliar, é você no relacionamento, ver como
você está se relacionando com Deus? Você está correta? Você vai fazer uma autoanálise de você. Vamos agora rezar o Creio dos Pai. Quem não sabe, eu quero que vocês aprendam, porque vocês já devem estar sabendo. Mas quem não sabe, pratiquem o ato de contrição, como eu já falei para vocês, que é um ato de se rezar pelo perdão dos pecados, e o Creio em Deus Pai. Então, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Crer no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos agora para a nossa atividade. Atividade do 12º encontro. Quem instituiu a missa? Cite as partes da missa. Porque durante a comunhão nós nos ajoelhamos? Durante a comunhão, nós nos ajoelhamos para quê? Para se consagrar, para pedir, para orar, para agradecer e para se consagrar a Jesus. A celebração, quarta atividade. A celebração, ela divide-se em duas partes. Quais são elas? Essas questões de atividade estão bem claras e que no vídeo eu expliquei de maneira bem suave, que vocês vão ler, ouvir e responder com carinho, com atenção, né? E vão postar, tá? E eu quero agradecer a vocês por mais um encontro, né? E que estou muito feliz com a turma, os que estão resolvendo com segurança, com muita atenção. Obrigada, meus amores, e fiquem com Deus.